Muito bom dia. Bem-vindos à terceira mensagem do jeito de Jesus. E eu fui enfático quando preguei o primeiro sermão dessa série, dizendo que o jeito de Jesus normalmente não será o nosso jeito. O jeito de Jesus não será, via de regra, do seu jeito, nem do meu jeito, mas as coisas serão do jeito dele. Se você é da minha geração, acho que poucos aqui são, né? Poucos são. Eu cresci assistindo desenhos animados, assim. De fato, os desenhos eram animados. Hoje eu já acho que os desenhos não são tão animados quanto deveriam ser. Mas eu sou daquela geração que cresceu assistindo, por exemplo, o desenho do Pica-Pau, tão lembrado e tão saudoso, né? Eu cresci assistindo os desenhos lá apesar de criticados, né, da Disney. Eu cresci assistindo os desenhos do Pernalonga. E dentro desse quadro do Pernalonga tinha um desenho especial que tinha um coiote, na verdade esse desenho existe, né? Um coiote e o Papaléguas. E o mais interessante de todo o episódio é que o coiote ele tinha ideias mirabolantes sobre como capturar o Papaléguas. Todos os episódios são assim. O coiote está tentando elaborar uma armadilha para capturar o Papaléguas. E o Papaléguas sempre tem aquele som, mip, mip, e ele foge. Não é assim o som? E ele sempre escapa, ele nunca cai na armadilha. Eu cresci vendo isto, ele nunca cai na armadilha. Na verdade, eu cresci entendendo que ele nunca cairia na armadilha. Ele nunca cairia como de fato ele nunca caiu em uma cilada. Mas será que essa verdade, ela vale para mim e para você? Será que a gente nunca cai em ciladas? Será que a gente nunca cai em armadilhas? Preparadas pelo nosso próprio coração? Sobre isso eu quero falar com você hoje. Abra a sua Bíblia. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 27, e me permita dizer mais para você, já aproveite do lado, eu acho que é do lado direito da cadeira, você consegue baixar a mão assim, toda cadeira tem isso, você puxa um cinto de segurança e prende, porque eu tenho que dizer para você de antemão, hoje é tenso, Foi difícil pensar nesse tema durante toda a semana. É tenso. Porque a cilada sobre a qual eu quero falar com você chama-se traição, chama-se adultério. O problema é que falar sobre adultério está meio fora de moda, isso já é algo banal no nosso tempo. Para a mídia, para o linguajar do dia a dia, pensar em adultério não há nenhum problema. Isso é tão contundente que uma pesquisa que já tem aproximadamente 20 anos, feita pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 20 anos, afirmou o seguinte: entre os entrevistados, 60% dos homens já haviam traído suas esposas, enquanto que 47% das mulheres também já haviam feito o mesmo. Já numa pesquisa um pouco mais recente, de uns 2 ou 3 anos atrás, os números são um pouco mais contundentes. Essa pesquisa aparece em alguns sites diversos, afirmando o seguinte: 8 em cada 10 entrevistados já pisaram na bola. Pasme você,
tentando entender o assunto, eu fiquei chocado com uma outra informação. Hoje há um aplicativo para pessoas casadas que desejam ter uma aventura, que desejam trair seus cônjuges. Há um aplicativo específico para isso. Este aplicativo no Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas que o acompanham continuadamente. E ainda, o Brasil é o país com o maior índice em traição, em adultério da América do Sul. 1 milhão de pessoas que fazem uso de um aplicativo. Você é casado? Não tem problema nenhum. Você quer ter algo secreto? Não há problema algum. Tem algo à disposição para você aqui. Mas você está pensando assim, o que é, de fato, do ponto de vista bíblico, adultério? Porque quando você está no Sermão da Montanha, os ouvintes de Jesus têm uma conceituação muito clara. Esta conceituação ela está embasada lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, quando o 7º mandamento, você o conhece bem, diz assim, não adulterarás. E a consciência, a visão, o entendimento era, o adultério é um ato consumado, ou seja, é quando o A, que é casado com B, num dado instante, pula a cerca, vamos usar o linguajar popular e comum e claro, pula a cerca para o lado de cá e se envolve sexualmente com C. Então, o adultério é um ato consumado. Esta é a visão dos ouvintes de Jesus no Sermão da Montanha. Esta é a visão dos religiosos do tempo de Jesus. Porém, detalhe importante, que eu estava me esquecendo. Isso era tão forte e tão contundente na cultura judaica, que conforme o livro de Levíticos, se alguém, porventura, fosse apanhado em flagrante adultério, deveria ser morto, tanto um quanto o outro. É por essa razão que você chega no capítulo 8 do Evangelho de João, onde uma mulher apanhada em flagrante adultério é levada até Jesus e as pessoas estão desejosas por apedrejá-la. Elas estão embasadas no livro de Levítico e estão embasadas em Êxodo capítulo 20, no 7º mandamento. E isso naquela sociedade estava muito claro e todo mundo entendia muito bem isso. O problema é que às vezes, dentro de uma visão extremamente legalista e moralista, nós nos tornamos parciais. Como assim? A observação do 7º mandamento não conduzia as pessoas para a observação do 10º mandamento. Porque enquanto o 7º mandamento, dentre os 10, falava sobre não adulterar, o 10º mandamento fala sobre não cobiçar. E é aqui que está a questão. Jesus vai entrar neste campo minado para falar de como nós precisamos ter um cuidado para com a fé, não somente dentro da categoria externa, mas dentro do cenário do nosso coração. E pasme você, a maior parte das armadilhas não estão ao nosso redor. A maior parte das armadilhas estão dentro do nosso coração. Capítulo 5, versos 27 a 30, quando Jesus vai dizer o seguinte:
vocês ouviram o que foi dito. E o que foi dito? Não adultere. Êxodo capítulo 20, 7º mandamento. Mas, e a gente tem enfatizado aqui que esse mas, essa conjunção adversativa utilizada por Jesus, não é uma redefinição para piorar nem para complicar as coisas. Mas quando Jesus usa este mas, a ideia dele é nos ajudar a olhar para a coisa com muito mais profundidade do que ela parece ter. Então ele vai dizer lá, mas eu digo, e ele não está discordando, mas eu digo, que qualquer um que olhar para uma mulher, ou então um homem, e desejar esta pessoa, já cometeu adultério com esta pessoa no coração. Complicou. Mas vai complicar mais. Por isso eu quero dizer para você, dar uma regulada no seu cinto de segurança. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o, lance-o fora, porque a verdade é que é melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Olha, eu acho que algumas vezes ao ler essa expressão, dá vontade da gente ter um pouco mais de cuidado, porque se bobear vai o corpo inteiro para o inferno, não uma parte só não. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Eu sei, sim, eu sei. Você está olhando para Jesus e pensando assim, isso é muito radical, isso é muito duro. O fato é que, na ótica de Jesus, bem fundamentado no Antigo Testamento, que ele está trazendo para nós é o mal e o pecado não nascem na ação, mas o mal e o pecado, eles nascem na intenção. Traduzindo, assim como ele dirá mais à frente que matar não é um ato, ou não é um pecado que se estabelece com base no ato de assassinar. Deixa eu repetir para você não perder nada. Assim como matar não é um pecado que se consuma no fato do ato executar o outro, mas nasce no desejo, na intenção. Lembra da fala do pastor Alex? Se você chamar o outro de tolo, então veja, nasce na intenção. Da mesma maneira ele vai dizer, o adultério não se estabelece no ato consumado, mas ele se estabelece na intenção. Alto lá. Em que momento e em que circunstância? Porque para alguns pode haver um entendimento equivocado. Mas então eu não posso olhar para minha esposa, então eu não posso olhar para o meu esposo. Não, não é nada disso que Jesus está dizendo. Até porque dentro da relação, da aliança, da relação conjugal entre um homem e uma mulher, a Bíblia nos dá uma perspectiva apaixonada e, por vezes, até um tanto inclinada à sedução, conforme o livro de Cantares. O que Jesus está trazendo aqui é a condição daquilo que ocorre fora da aliança conjugal, fora da relação entre um homem e uma mulher que são casados. É isso que ele está falando. Sobre aquilo que nasce no coração, naquilo que vem aos olhos, quando alguém olha para fora da realidade do casamento. E aí a pergunta, mas Jesus não está sendo radical? Jesus não está sendo demasiado? Não. Para você entender isso, eu quero voltar com você numa história que está em 2 Samuel, capítulo de número 11, quando você vai se deparar com aquele momento em que Davi deveria ter ido para a guerra, mas não o foi. Capítulo 11, 2 Samuel diz que na primavera, após o inverno então, época em que os reis saíam para a guerra, Davi
enviou para a batalha, para a guerra, Joabe, seu homem forte, seu braço direito, com os oficiais de todo o exército de Israel. E aqueles homens derrotaram seus inimigos, os amonitas, e também cercaram a região de Rabá. Davi, porém, permaneceu e ficou em Jerusalém. E aqui está a questão, porque o verso 2 diz que uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Veja a ênfase do verso 2. Do terraço ele viu. Do terraço ele observou. Do terraço ele olhou. E quando ele olhou, o que ele viu? A pessoa errada se expondo no lugar errado. Abra um parêntese. Errado estava o Davi, você não tem a dúvida disso. Porque desejou. Mas também errado estava a Batseba porque se expôs. Há quem diga que ela deveria saber que estava exposta, tomando banho nua em um local onde poderia ser vista. Dentro do parêntese ainda, essa é a realidade da sociedade que vivemos. Os que se expõem e os que observam. E nós estamos dentro desse quadro. Fecha o parêntese. Era uma mulher bonita, diz o texto. E o Davi, então, ele enviou alguém para descobrir quem era, e disseram para ela, é Batseba, filha de Urias, e ela é filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi poderia ter parado por aí. Mas aqui que está a grande questão. O verso 4 diz que ele mandou buscá-la. E por que mandou buscá-la? Porque ele queria vê-la nua? Não. Ele já tinha visto. Era só o desfecho de uma história que já tinha começado no seu coração. O início, isso me faz lembrar de uma musiquinha que nossos filhos, quando eram crianças, ouviam. Tinha um grupo musical que cantava assim: onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? A resposta é: o começo se esconde no coração. O começo se esconde nas intenções da nossa alma. E nós somos tragados por esta cilada, por causa do nosso coração. Eu avisei você. É indigesto, não é? Mas é aqui que está a grande questão. Porque Jesus quer tratar do nosso coração. Jesus quer tratar do nosso coração para que nós caminhemos do jeito dele e não do nosso. E um outro parêntese. Você reparou que este tema não engloba somente quem está dentro do casamento. Este tema engloba quem está dentro, quem está fora, engloba, de certa forma, todos nós. Coração, olhos e intenções. Como Jesus, então, nos ensina a cuidarmos do nosso coração? De algumas formas. Primeiro, Jesus nos convida à condição da renúncia. Como assim Jesus nos convida à condição da renúncia? Volte comigo para o verso 28.
Eu digo a vocês, qualquer um que olhar já cometeu adultério no seu coração. Então ele vai dizer no verso 29, se o seu olho direito o induz a pecar, então arranque o seu olho. Verso de número 30, se a sua mão direita o induz, corte a mão fora. Rapaz, se levar literalmente, só vai ter gente sem braço e perna andando por aí. Não é? O fato é que Jesus não está falando para nós de mutilação radical. Não é disso que ele está falando. Mas Jesus está falando para nós de renúncia consciente. Não se trata de mutilar radicalmente, mas de uma renúncia consciente. Lembre você que quando Jesus lança a mão do convite aos seus discípulos, ele diz assim, se alguém de vocês quer vir após mim, quiser me seguir, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Ou seja, diga não para as inclinações do seu próprio coração. E o fato é que o nosso coração é inclinado por vezes a coisas que são absurdamente destrutivas. O nosso coração é inclinado para coisas que nos distanciam de Deus na maior parte das vezes. E aqui, quando você está ouvindo esta ideia de renunciar, esta renúncia tem a ver com dizer não para mim mesmo, para dizer sim para Deus. Traduzindo, então, a grande questão do texto. O ponto aqui não é arrancar olho e nem cortar braço, nem cortar perna, a ideia não é essa. Mas o conceito é o seguinte, e eu gosto de olhar para o John Stott nesse momento, quando ele fala assim, quando Jesus diz a nós, se o teu olho faz pecar, arranque o olho, ou se a tua mão te faz pecar, corte a sua mão, corte o braço, ou quem sabe ele pudesse dizer, corte a perna. É como se ele afirmasse o seguinte, diante dessa ou daquela circunstância, das suas inclinações carnais e sexuais, ao invés de olhar, reaja como se você não tivesse aquele olho. Entende isto? Se comporte como se você não tivesse os olhos. Ao invés de tocar, se comporte como se você não tivesse as mãos e os braços. Ao invés de andar nesta ou naquela direção, se comporte como se você não pudesse andar porque você não tivesse as pernas. John Stott vai dizer, a grande questão é comportar-se como se você não pudesse fazer aquilo. Esta é a ideia da renúncia. Esta é a ideia da autonegação. E é por isso que quando nós olhamos para a carta aos Colossenses, Paulo vai dizer para nós o seguinte, olha como Paulo faz conexão com esta fala de Jesus ligada ao discipulado. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Traduzindo, negue-se a si mesmo. Então ele afirma, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E o que compõe esta natureza terrena? Ele explica, imoralidade sexual. Alto lá. Não misture sexualidade com imoralidade sexual. A sexualidade é algo abençoado por Deus, mas foi criada por Ele para ser vivida dentro de um determinado contexto. E o contexto é o contexto da aliança conjugal.
na perspectiva, em especial, do Novo Testamento, tudo que foge aliança conjugal é chamado de imoralidade sexual. Então, volte comigo no texto. Quando ele fala de fazer morrer o que pertence a essa natureza, ele vai dizer imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Conexão da última expressão com o 10º mandamento. Quando o 10º mandamento afirma, não cobiçarás. A cobiça, em qualquer instância, é pecaminosa e é idolátrica. Mudando um pouquinho o gancho, o problema não é ser rico e nem ganhar dinheiro, mas a cobiça, demasiada em especial, ela é o quê? Idolátrica e carnal. Tudo que foge do eixo e é excessivo, torna-se pecaminoso. Então, a primeira diretriz que Jesus traz para nós é esta coisa da renúncia. Mas eis que surge uma segunda ponderação. E eu quero aproveitar um gancho aqui, dentro desta primeira fala dele. Porque tanto referindo-se aos olhos, quanto aos braços ou às mãos, Jesus fala sobre arrancar. Jesus fala sobre arrancar, sobre eliminar, que eu já disse para você que não é mutilar. Porém, em segundo momento, eu afirmaria para você que Jesus está nos ensinando, além de renunciarmos, a eliminarmos fontes da nossa vida que vão nos conduzir ao mal e ao pecado. E é aqui que está o nosso grande problema. A gente sempre acha que não vai cair. Sabe por quê? Porque o pecado e o mal sempre parecem menores aos nossos olhos do que de fato eles são. A gente sempre acha que não vai acontecer, quase como que um alcoólatra que coloca diante de si um copo com álcool e diz assim, eu não vou cair. Eu não vou me render. Eu não vou me entregar. É quase como alguém que tem problema com a alimentação, talvez alguém que não possa comer doce, como não podia minha mãe, que todo domingo, quando reunia a família para almoçar, preparava um doce. Alguém disse um pudim. E a gente dizia assim, mãe, você é diabética. Sabe a resposta que ela dava? Ela dizia assim, não tem problema. Eu já tomei meu remedinho hoje. A nossa grande questão é sempre acharmos que nós vamos resistir e não vamos cair, portanto Jesus é contundente dizendo, arranque, corte fora. Eu acho que um cenário que ilustra bem isso é aquilo que nós já conhecemos, registrado no capítulo 3 de Gênesis, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, receberam uma ordem clara de Deus. E a ordem foi, fiquem à vontade no jardim, mas não toquem, não comam do fruto da árvore que está no centro do jardim, porque no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do centro do jardim, Deus é enfático, certamente vocês morrerão. Mas quando você se depara com o início do capítulo 3 em Gênesis, o que você tem é a mulher se aproximando numa conversa absurdamente sedutora, e Gênesis é claro para dizer assim, ela olhou para o fruto, e o fruto da árvore do centro do jardim pareceu agradável aos olhos dela. ênfase, pareceu agradável
Porque sempre parece bom. Sempre parece, usando o populacho, que não vai dar nada. Sempre parece que eu não vou cair. Então eu não preciso muito me resguardar, porque hoje eu vou conseguir. Jesus é contundente. Arranque. Elimine fontes. Em bom português, algumas coisas precisam ser removidas das nossas vidas. E cada um de nós conhece o próprio coração. Não acredite que você não vai cair, que nós não vamos cair, porque nós vamos cair. O que é arrancar da nossa vida? Cada um de nós conhece o próprio coração. Para alguns acessos no celular. Para outros, alguns relacionamentos. Para um outro grupo, quem sabe, alguns seriados. Para alguns, quem sabe, proximidade no trabalho. Para outros, quem sabe, alguma relação na vizinhança. Cada um de nós sabe muito bem onde é que o calo aperta. E a fala de Jesus é contundente. Arranque. Extirpe. Não coloque o copo sobre a mesa achando que você não vai beber dele. Vai beber dele. Faz sentido isso? Eis que Jesus traz para nós uma terceira recomendação para pensarmos bem. Verso 29 e também verso 30, a segunda expressão que nós encontramos, lá no verso 29 diz assim, ó, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. Verso 30, ele reitera essa frase. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele indo para o inferno. Você já entendeu que eu não estou falando, e nem Jesus, sobre mutilação, não é disso que ele está falando. Mas o que significa, então, é melhor perder uma parte do seu corpo? Na vida, há momentos em que é necessário perder para ganhar. Na vida com Cristo, há momentos em que precisaremos abrir mão de algumas coisas para não abrirmos mão da vida que realmente nos importa, que é a vida eterna. Reitero, na vida será necessário abrirmos mão de algumas coisas para que não abramos mão daquilo que é decisivamente importante, crucial, chamada vida eterna. Há momentos em que nós vamos precisar dizer não. Um exemplo clássico para mim também está em Gênesis, mas no final do livro, na história de José, chamado José, conhecido por nós como José do Egito. Ele é levado como um escravo, vendido como escravo para os egípcios aos 17 anos. E eu não sei se você se lembra bem da história, mas ele é comprado por um indivíduo chamado Potifar, um militar que servia ao faraó, o rei dos egípcios. E naquela instância, o texto bíblico diz para nós, notoriamente, que José, ele fazia tudo tão bem feito, e Deus abençoava tudo que ele fazia, a ponto do tal do Potifar confiar às mãos de José toda a casa dele. Tudo. Era aquele indivíduo que saía para trabalhar e dizia assim, você cuida de tudo. José é aquele tipo bonitão, elegante, educado, jovem,
hormônios, a flor da pele. Chamou a atenção da esposa do seu dono, a mulher do Potifar. Como diz o bom português, cresceu os olhos para cima do menino. Começou com uma conversa mole. E ele começa a fugir dela. Até o dia em que ela consegue encurralar ele e diz assim: hoje você não me escapa. Se coloque no papel dele. Garotão, longe de casa, um escravo, sem expectativa de vida. O que custava? Hormônios à flor da pele. Ninguém ia saber daquilo. Mas ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: por que faria eu algo tão perverso? Por que faria eu algo tão perverso? E ele enfatiza: por que pecaria eu contra o meu Deus? Nesse instante, ela tem uma nova tentativa. Agarra. E ele corre. Mas quando corre, ela rasga a roupa dele. E ele vai embora nu. Do jeito que vê o mundo. Na nossa sociedade, isso é chamado de idiotice. Não custava nada. Era só uma aventura. Mas essa não é a visão de José. Por que faria eu algo tão perverso? Por que pecaria eu contra o Senhor? Por que desagradaria o homem que confiou a mim a sua casa? Ele abre mão de uma oportunidade. Ele abre mão de uma aventura. Ele abre mão dos seus próprios prazeres. Ele abre mão até da sua roupa. Mas ele não abre mão do seu temor a Deus. Porque às vezes é necessário perder para poder ganhar. E ele entende isso com clareza. Então a fala de Jesus é muito clara. É melhor perder uma parte. É melhor deixar algo para trás do que perder tudo. É melhor olhar para frente e contemplar a eternidade do que abrir mão do mais importante, que é a vida aos pés do nosso Criador. Eu quero fechar dizendo para você o seguinte: duras são as palavras de Jesus, mas não olhe para isto como uma fala moralista, como uma fala de crítica. Todos nós, em algum instante, somos assolados por essa cilada. Todos nós, em algum momento, caímos nessa cilada. Mas a fala de Jesus aqui é para nos lembrar que o nosso pecado foi pago por Ele na cruz. O nosso pecado foi levado por Ele até a cruz do Calvário. E Ele pagou pelo preço do nosso pecado. E nós não precisamos mais viver como reféns, como escravos deste pecado. Nós não precisamos mais viver com base em escolhas equivocadas da vida. Nós não precisamos mais viver como reféns das nossas próprias paixões. Porque Jesus pagou o preço. E nós podemos viver agora, não encarcerados em ciladas e prisões, mas nós podemos viver
do jeito de Jesus. Fuja desta cilada. Papaléguas, amigo, só no desenho animado. Corra, porque é tenso. Vamos orar? Pai bendito e poderoso, Tu que conheces, ó Deus, o nosso coração e a nossa alma, Tu que sabes, ó Deus, quem nós somos e as inclinações da nossa carne, Senhor, por favor, vem nos visitar com misericórdia, graça e perdão. Venha, ó Deus, nos visitar com o perdão que foi revelado a nós na cruz de Jesus Cristo, Teu único Filho, Pai amado. Mas também vem nos visitar, ó Deus, com uma visão nova acerca da vida, de modo que não sejamos, ó Deus, tragados por ciladas da nossa alma, mas vivamos em liberdade, ó Deus, pelo poder do Teu Filho Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor.